só um minuto. Pronto, começou. Ok. Bom, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer muito a Leni por ter aceito o meu convite, né, de estar com a gente nessa reunião. Eu vou fazer uma pequena apresentação aqui, porque, enfim, a Leni tem um currículo um pouco extenso, e acho que se eu ficasse aqui falando do currículo dela, ficaria muito tempo. Então, né, a Leni é psicóloga, socióloga e psicanalista. Ela tem um mestrado em psicologia do escolar pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e doutorado em psicologia do escolar pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo também. Ela é livre-docente da Faculdade de Educação da USP. Atualmente, ela está aposentada, atuando na pós-graduação na Faculdade de Educação, em mestrado, doutorado e pós-doutorado. Ela é diretora de ensino e pesquisa da CLIP, Clínica Lacaniana de Atendimento e Pesquisas em Psicanálise, Instituto da CLIP, que pertence à Escola Brasileira de Psicanálise. Foi coordenadora da área de pós-graduação de Psicologia da Educação em diferentes períodos, né, mais recente de 2013 a 2015. Pertence às áreas de pós-graduação de Psicologia e Educação Especial. É membro efetiva da Associação Mundial de Psicanálise e da Escola Brasileira de Psicanálise. Leni foi minha orientadora de doutorado, né, uma querida amiga, eu agradeço muitíssimo você estar aqui. Eu passo, então, a palavra para você, e aí, na sequência, eu introduzo a minha fala. Bom, eu queria agradecer muito a 3 pessoas incríveis, Marcelo, Ricardo Pereira, que mora no meu coração faz muito tempo, a gente teve a possibilidade de construir livros juntos, tá? Michele, minha querida orientanda, que também mora no meu coração, aí que a gente fez uma trajetória que foi muito bonita, e Dona Mônica Maria Farid Rami, que também mora no meu coração. Então, para mim, estar com vocês 3 é estar, sobretudo, com amigos. E eu queria dizer para vocês que, para mim, tem algo também importante, que é estar no LEPS. Tá? No LEPS de vocês. Eu não sei se vocês sabem, eu fiz antes de me aposentar, eu tive uma passagem tênue no LEPS de São Paulo, tá? Então, eu também me considero pertencente ao LEPS, tá? Eu acho que o trabalho de vocês tem sido magnífico, o trabalho que tem sido feito aqui em Minas Gerais e em São Paulo, com o Rinaldo, Cristina, Leandro, eu acho que é a ponta de psicanálise e educação. Então, eu me sinto duplamente agraciada por estar com vocês e estar também no LEPS. Tá? Então, meu muito obrigado pelo convite feito, e é um prazer. Bom, sem mais delongas, eu vou dar o título da minha apresentação, eu vou ler para vocês, mas vocês têm o texto, então não me preocupa tanto a questão da leitura. O texto é Contribuições para a formação de professores a partir do último ensino de Lacan. É um tema que eu já venho trabalhando aproximadamente uns 10 anos, não é um material de agora, tá? Então, o que vocês vão ter já é uma certa síntese de algo que vem sendo trabalhado. Para a educação, a formação de professores é um tema bastante complexo. Ela pressupõe que eles sejam preparados de tal forma que os alunos e futuros professores consigam lidar com o ensino de uma forma eficaz e pertinente. Todavia, todo educador sabe da dificuldade que é formar professores, prepará-los para algo que eles irão enfrentar. Algo que não diz respeito ao teórico das teorias de aprendizagem e das teorias de ensino, e a preparação de professores, ela remete ao real. Algo que escapa sempre, que é impossível de controlar e manipular de alguma forma. Minha trajetória tem sido, eu vou só colocar de uma forma breve, na direção agora do registro do real. Tá? Sem esquecer
o que seria trabalhar com os nós borromeanos, mas a questão do real ela é fundamental. Então, continuando no texto. Por outro lado, quando se pensa na formação do analista, enfrentamos o mesmo problema. Como transmitir a psicanálise aos psicanalistas? Sabemos que ela é feita através da análise, da supervisão de casos e dos estudos e pesquisas do aluno. Um processo que leva tempo e que não se transmite de maneira simples. E que tem tudo a ver com a transferência de trabalho e que se constrói aos poucos para o futuro analista. O que fazer, então, quando estamos frente à transmissão da psicanálise para professores? Muitos deles não querem ser analistas, querem apenas exercer melhor o seu papel. E cabe àquele que exerce o papel de formador de professores saber, em primeiro lugar, que seu trabalho tem limites. Não se trata de esperar que um professor seja psicanalista, mas que ele possa conduzir sua atividade de alguma forma com o tempo. O que se pode, então, fazer nestes casos? O que é possível ensinar? Por favor, tire esse ele que ficou a mais. Eu não fiz a revisão do texto. O que se pode transmitir? Primeiramente, é preciso que se distinga o ensino da transmissão da psicanálise. O ensino pressupõe os conteúdos específicos em relação às partes teóricas daquele que ensina. A transmissão, por sua vez, é algo distinto. A transmissão da psicanálise diz respeito a se lidar com o inconsciente. E, nesse caso, é preciso que ele mesmo seja considerado e transmitido de uma forma viva. Jacques Alain Miller, em Perspectivas do Seminário 23 de Lacan, o seminário, revela que, ao longo do tempo, a psicanálise se viu frente à chamada dizência, em que o acontecimento Freud acabou sendo amortecido entre os próprios psicanalistas a partir dos jargões psicanalíticos. Ele pressupõe que é preciso dar um passo além para nos salvar da dizência, como um ensino automatizado dos conceitos freudianos e lacanianos para se encontrar em abre aspas, repensar um pensamento reiterado e renovador das noções que nele são trabalhadas. Quando falamos da importância do inconsciente enquanto vivo, é preciso tomarmos cuidado. Lacan sempre avançou cada vez mais o pensamento freudiano e acabou se vendo frente aos mesmos problemas que Freud. Como avançar na teoria e na prática psicanalíticas para que elas fiquem vivas através do inconsciente? Miller destaca, mais uma vez, que através de Lacan temos que fazer uma outra passagem, lutando contra a mesma naturalização dos conceitos freudianos e lacanianos. Resgatar a chamada leitura ao pé da letra desses autores, trazendo novamente uma psicanálise viva e não capturada pelos seus próprios conceitos solidificados. Por isso, os professores têm que saber que o vivo da transmissão da psicanálise tem a ver com o inconsciente. Ele interfere em seus pensamentos e ações. Há sempre um tropeço, algo que escapa. Não se ensina e se transmite como se gostaria de fazê-lo. Não se aprende da mesma forma como se teria a intenção de fazê-lo. A psicanálise revela que há um saber que não se sabe. Lacan revela que esse saber se baseia no significante como tal. Trecho de mais ainda do Lacan. Só que ele alerta para que isso não introduz a nenhuma experiência insondável, a nenhuma mística. E ele diz, isso se lê do que se diz. Seminário 20.
essa leitura do que se diz quando que faz Lacan retornar a Freud. Ao introduzir a leitura do significante naquilo do que se diz, que fez tanto Freud quanto Lacan nos revelassem a importância da linguagem. No primeiro ensino, ou primeira clínica lacaniana, nos vemos frente ao chamado inconsciente transferencial ou inconsciente simbólico. Nele, a linguagem é abordada através do significante, do sentido, da significação e do grande outro. Lacan destaca que o lugar do grande outro é onde ele designa que já há saber e no outro, e ele é aprender, a ser tomado. É por isso que ele é feito de aprender, seminário 20. Porém, no seminário Lugar e o Laço, Jacques Miller introduz uma ampla discussão a respeito do último ensino de Lacan. Ele remete seus primórdios à conferência dada por Lacan em 1974, sob o título A Terceira, e aparece também através de diversas referências, como o seminário RSI, o sintoma L'issue que c'est l'une de vie et l'amour, momento de concluir e de dissolução. Trata-se de uma mudança, os conceitos se redefinem e Lacan passa a se centrar no novo rumiano. Pode-se localizar um grande divisor de águas para Lacan ainda no seminário 20, mais ainda. Ali Lacan revela um discurso como o analítico visa o sentido. Do sentido, é claro que só posso lhes dar a cada um de vocês o que vocês já estão encaminhados de absorver. Isto tem um limite que é dado pelo sentido que vocês vivem. Não é dizer muito, dizer que ele não vai muito longe. O que o discurso analítico faz surgir é justamente a ideia que esse sentido é aparência. Isso porque, desde o seminário 18, de um discurso que não fosse do semblante, Lacan está às voltas com os impasses do sentido, revelando que ele é só aparência, só semblante. E mais, que ele é abundante. Lacan, então, se pergunta, por onde ir? Pela busca da verdade? Ele já havia alertado que a verdade é sempre uma meia-verdade. No seminário 20, mais ainda, Lacan retoma Freud ao frisar que o discurso analítico indica sempre que esse sentido é sexual, acrescentando ainda que não há, em parte alguma, a última palavra. Isto porque Lacan destaca, o sentido indica a direção na qual ele fracassa. O que leva Lacan a propor que não há relação sexual. Ela é dispar e incompleta entre os parceiros sexuais. Além disso, no sexual, Lacan alerta que há sempre um fracasso, introduzindo também a questão do gozo. Ele esclarece, somos jogados e gozados pelo gozo. Lacan, seminário mais ainda. Tudo isso faz com que Lacan buscasse novas vias em que ele vai encontrar os nós borromianos estabelecendo uma releitura dos registros, imaginário, simbólico e real. Principalmente no seminário 23, o sintoma ele revela. O inaudito é que os homens viram muito bem que o símbolo poderia ser uma peça quebrada. E isso, se assim posso dizer, desde sempre. Desde sempre. Em função disso, Lacan propõe, no seminário 20, mais ainda, que o chamado sujeito, enquanto ser de significância, seja referido ao gozo do corpo e não ao significante, significado, sentido, significação. O que o leva a propor uma passagem do inconsciente transferencial para o inconsciente real.
Essa ocorre de forma mais evidente a partir do prefácio à edição inglesa do Seminário 11, quando Lacan revela, quando o esp de um lápis, ele corta o espaço de um lapso, né? O esp de um lapso. Ou seja, visto que só escrevo em francês, o espaço de um lapso já não tem nenhum impacto de sentido ou de interpretação, só então temos certeza de estar no inconsciente. Um texto que aparece no Outros Escritos. Sabe-se que o Seminário 11 foi um seminário de virada, a passagem de um Lacan mais freudiano para um Lacan em busca de algo que o instiga, o objeto A como algo que sempre escapa. Ele vai em busca do real, de um real que não é capturado nem pelo sentido, nem pela significação, de um real que tem a ver com o gozo do corpo, com o falacer, e não mais com o sujeito que se encontra referido ao simbólico. Lacan destaca que essa passagem é muito difícil, pois basta prestar atenção para que se saia disso. Não há amizade que esse inconsciente suporte. Prefácio. Sai-se com muita facilidade do inconsciente real. Lacan precisa, mais ainda, no Seminário Sintoma, uma outra passagem do sintoma freudiano e lacaniano, da primeira clínica, carregado de sentido e significação para o sintoma. Enquanto aquele que entrelaça os três registros, real, imaginário e simbólico, ele sai da linguística, que desde o Seminário 20, mais ainda, ele chama de linguisteria, uma passagem de linguagem para a língua. Essa passagem se encontra de uma forma bastante precisa no Seminário 18, de um discurso que não fosse do semblante. Dessa forma, se no inconsciente transferencial trabalhamos com o sujeito, o significante, o grande outro, o sentido ou a significação, com o inconsciente real, nós trabalhamos com outros conceitos, a saber, o fala-ser, o real, o corpo e o gozo. Agora, contribuições para a formação de professores do último ensino de Lacan. Iremos agora examinar alguns momentos em que o chamado último ensino de Lacan pode trazer algumas contribuições à educação, sempre ressalvando que não se trata de pensar o inconsciente real como complementando o inconsciente transferencial. Na verdade, o inconsciente real suplementa o inconsciente transferencial sem que haja algo que os tornem completos. O inconsciente e o real sempre escapam. Pode-se, contudo, fazer alguns assinalamentos. A educação costuma se pautar pelos registros do imaginário e do simbólico. No primeiro, estamos frente a um conjunto de imagens que tecem o aluno e o professor, assim como o seu emocional, o emocional de ambos. No segundo, lidamos com os conceitos e a construção desse saber, dos dois. Há uma crença entre os professores de que é possível ensinar integralmente, ou seja, aquilo que o professor ensinou foi capturado da mesma forma pelo aluno. Ao longo dos anos, na pedagogia, isso tem diminuído devido aos impasses encontrados pelo ensinar e aprender. Porém, permanece uma vertente do para todos, como máxima educativa, uma proposta que leva à universalização e suas decorrências. Isso faz com que na educação lida-se com o discurso do mestre, em que os significantes acabam, de alguma maneira, sendo incorporados pelos sujeitos. Os alunos e os professores se alienam nele, um processo que leva à constituição do inconsciente desses sujeitos pela operação de alienação. Todavia, torna-se necessária uma outra operação, a de separação, para que o sujeito possa construir melhor o seu pensamento, estabelecer uma simbolização mais profunda daquilo que lhe foi ensinado. O que se vê nos dias de hoje nas escolas é a introdução de um pensamento padronizado, a partir do imaginário do simbólico, que leva à construção de um saber de dizência,
Repete-se sem entender, fala-se sem perceber o que se disse. A educação tem lutado contra os impasses do simbólico e do imaginário, buscando novas formas de ensinar, novos modelos pedagógicos, na busca do que alguns chamam de atenção plena do aluno. Atenção plena do aluno é um conceito que eu tive acesso agora participando da banca da FEUSP, é um conceito que colegas têm como se fosse possível, embora com dificuldade, se ter acesso a uma atenção plena. Novamente, nos vemos frente aos impasses trazidos pelo imaginário e pelo simbólico. Aquilo que é expresso através da fala não dura, não permanece, ele é atravessado pelo real. E esse rompe nas escolas de forma mais brutas e inesperadas hoje, com ataques e mortes tantos de alunos e professores. Paga-se um preço alto quando se ignora o real, ele retorna sempre. O real da linguagem faz furo, e Lacan assinala no seminário 23 o sintoma. É por essa função de furo que a linguagem opera seu domínio sobre o real. O furo no real, o furo na linguagem, sempre ocasiona o trauma. Enfrentar alguma coisa que não se viu, que não se percebeu. É possível evitar o furo da linguagem, o furo do real? Não, eles sempre vão ocorrer. Lacan revela que a linguagem come o real. Além disso, acrescenta o sentido, e ele diz: sentir como mental, o sentimental é débil, porque é, por algum viés, redutível ao imaginário. Na cultura, esse processo de alienação ao imaginário simbólico tem se intensificado ainda mais nos casos das religiões conservadoras e na política, na corrupção existentes no país. Há um privilegiamento das fake news, um processo que tem se intensificado cada vez mais em uma cultura em que a verdade e a mentira trocam de lugar o tempo todo. Não há nas escolas um direcionamento para o real. Flutua-se em concepções estabelecidas na cultura através de vertentes simbólicas e imaginárias. De algum modo, elas alienam os sujeitos, mas é preciso também operação inversa, separação para desaliená-los. Uma resposta para a educação? Não acreditamos nisso. Cada falacer tem de procurar o seu caminho, saindo de um processo pautado nas identificações imaginárias e simbólicas. Contudo, cabe ao psicanalista que trabalha com educação, professores e alunos, atuar de uma forma subversiva, apontando a fonte dos processos de alienação. A posição da psicanálise na educação é bastante cuidadosa. Ela se direciona para os falaceres que são compostos pelos sujeitos e seus corpos. Através da psicanálise, percebemos que nós nos pautamos muito pelos discursos, pelos laços sociais, o que se tenta transitar apenas através deles, excluindo tudo aquilo que faz enigma, aquilo que nos provoca, que nos causa o registro do real e o corpo. O discurso analítico é o único que se posiciona para o real, é aquele que vai além dos sentidos, das significações. Lacan dá um passo a mais ao afirmar: é pelo equívoco que a interpretação opera, é preciso que haja alguma coisa no significante que ressoe. Não se trata mais da leitura pura e simples dos significantes, mas de algo que ressoe através deles. Em muitas pesquisas das escolas estabelecidas pelo imaginário simbólico, se tem a impressão de que se capturou a escola, os professores e os alunos. No entanto, foi feita apenas uma leitura simbólica e imaginária. O que a psicanálise pode trazer aos alunos e futuros professores? Que há algo além do significante do sentido, que é preciso ir na direção do real, um real que sempre escapa, que só pode ser aprendido pelo equívoco, pelas ressonâncias da palavra, por algo que está entre linhas, que se lê.
Lacan explicita um pouco mais a sua concepção de real no seminário 23, o sintoma ao assinalar. O real, aquele de que se trata, no que é chamado de meu pensamento, é sempre um pedaço, um caroço. É, com certeza, um caroço em torno do qual o pensamento divaga. Seu estigma do real como tal consiste em não se ligar a nada. Pelo menos é assim que concebo o real. O caroço do real é algo que escapa sempre àqueles que lidam com a psicanálise. Eles sabem que algo escapou, que algo não foi visto. Transmitir isso aos professores me parece extremamente importante. É entender que os sujeitos podem ficar presos a sentidos e significações prévias, a modalidades de gozo que os impeçam de ensinar, de aprender. Levá-los a estar mais próximos de seus sintomas, daquilo que os tomam e os levam a determinados lugares e posições. A psicanálise desvendou a importância da sexualidade para os sujeitos. Ela atravessa a vida de todos. Nas escolas, hoje, há o surgimento de um novo sintoma, a questão trans. Esse tem sido um tema importante que questiona muitos professores. Há professores pautados em crenças religiosas, em crenças aparentemente científicas. Como lidar com o aluno trans? Como perceber nele um sujeito em toda a sua singularidade? É preciso ir além dos sentidos, das significações prévias, daquilo que se estruturou como um saber prévio, para que se possa construir algo novo da ordem da ressonância. Lacan revelou no seminário 20, mais ainda, que a realidade é abordada com aparelhos de gozo. Ele acrescenta ainda que não há outro aparelho senão a linguagem. E é assim que no ser falante o gozo é aparelhado. A linguagem nos tece através dos aparelhos de gozo. São eles, através das modalidades de gozo, que tecem os falaceres, ou seja, os sujeitos e seus corpos. A dimensão que a psicanálise traz, a dimensão, como fala Lacan, essa mansão do dizer, essa coisa do dizer, também precisa, de alguma forma, ser entrevista pelos professores. A linguagem não diz respeito apenas aos sentidos e significações, mas aquilo que marca os sujeitos através do gozo, a questão da sexualidade. E o gozo, diz Lacan no seminário 20, mais ainda, não serve para nada. O que não quer dizer que ele não atinja os falaceiros. A psicanálise e a educação têm trabalhado de longa data com o professor sendo atravessado pela psicanálise. Ela reverbera de alguma forma nele para que ele possa olhar o mundo de uma outra forma, além do imaginário e do simbólico, para ver que há algo que escapa nas escolas, algo que nos instiga a investigar cada vez mais. A questão do real nos leva a um passo a mais, a lidar com algo que continua nos intrigando, levantando a questão do que é educar, o que é ensinar, mais além dos sentidos e das significações. Obrigada, Leni. Então, eu vou agora passar para a minha fala. Eu não mandei para vocês, porque, na verdade, foi um texto que eu elaborei um pouco mais informal, tem um tom talvez um pouco mais coloquial, tá bem? Então, eu começo a minha fala, né, cumprimentando a minha querida amiga e ex-orientadora de doutorado. Que prazer revê-la e compartilhar esta fala com você. Por outro lado, que tamanha responsabilidade. Mas vamos lá. Tentarei esboçar aqui algumas palavras, mesmo que seja um esboço. Como começar uma escrita sobre aquilo que gostaria de discorrer, se partirmos do pressuposto que aquilo que gostaria de dizer vai ser sempre indizível? Miller, em seu livro Ultimíssimo Lacan, já dizia que a dizência é aquilo que vai na contramão da leitura ao pé da letra. Ainda assim, insisto em minha leitura. Minha reflexão vai ao encontro daquilo que convivo diariamente e que me custa caro, assim como a você. Bem caro. A deformação inicial de professores de física e continuada de professores de ciências. Se, por um lado, tentamos, e aqui eu acho que eu também posso incluir vocês,
porque acho que vocês também tentam, assim como eu, fornecer subsídios aos nossos alunos para que, ao chegarem na sala de aula, possam dar conta, entre aspas, né, do ofício de ser professor. Por outro lado, parece que algo falta, algo escapa a essa formação. Será que mais formamos do que deformamos? Ou deformamos mais que formamos? Não sei responder. Como bem disse Leni, sempre vai faltar algo nesta formação. Tenho trabalhado quase todos os semestres com estágio supervisionado, inclusive neste último, e tenho refletido se ele, assim como menciona Bernadette Gatti, tornou-se fictício. Ou será que ele nem sequer se tornou? Ele sempre foi. O que estamos fazendo com os nossos estagiários? Defendo que o conteúdo é importante para ser um bom professor. No nosso caso, o conteúdo da física. Mas que conteúdos são esses? Que ao adentrarem a sala de aula, eles ficam totalmente paralisados. Me parece que há um gap enorme entre aquilo que aprendem na universidade e aquilo que precisariam aprender para sua prática docente. Recentemente, fui acompanhar 2 estagiários em uma escola pública de Ouro Preto. Combinamos de que eles fariam uma intervenção e eu iria acompanhá-los. Se ao professor é dado o lugar, ao estagiário não me parece que ele tenha um lugar. Então, ainda que fragilmente eles consigam estabelecer um laço, com o que e com quem eles estabelecem? Com o conteúdo? Com a sala? Com os alunos? Com a professora supervisora? Com a escola? Que lugar é esse que parece não sustentar o lugar de um estagiário? Então, eu trouxe aqui 2 relatos, né, desses 2 estagiários, que eles colocaram, ou tentaram colocar em algumas palavras, uma pergunta, ou talvez uma reflexão, que eu coloquei para eles e consegui expressar nessas palavras. Em que medida o estágio nos prepara para a sala de aula e o que poderia ser feito para aproximar a prática do que vemos na teoria? Então, são 2 alunos e eles vão tentar responder a esta minha pergunta, tá? Então, a primeira fala o seguinte: estar em uma sala de aula é o principal aspecto, se não o único, do estágio que nos permite ter acesso ao que, de fato, é a prática docente, especialmente a regência. A observação nos possibilita perceber formas de abordagem que funcionam e formas que não funcionam. A regência nos permite ter uma percepção de como podemos melhorar em termos de explicação do conteúdo, postura, conduta. Há um abismo entre o que vemos nos métodos defendidos por nossos professores e o que é possível fazer quando lidamos com a realidade do ensino básico em escolas públicas, estaduais e municipais do Brasil. Minha primeira sugestão é que os professores da universidade, responsáveis pelas disciplinas de estágio, façam ao menos uma regência no campo de estágio, que não seja um IF, um Instituto Federal, pois os comportamentos de alunos dessas instituições são mais próximos dos de universitários, distantes do que são os comportamentos de alunos de escolas estaduais e municipais. O professor universitário deveria nos dar ao menos uma demonstração de como ele faria, do que ele faria, pois sempre ouvimos suas críticas sem nunca os termos visto atuando nessas circunstâncias. Seria mais eficaz do que discutir teorias que já são discutidas em disciplinas voltadas para este propósito, as chamadas práticas de ensino, as quais, em minha opinião, têm uma carga horária excessiva, que poderia ter boa parte convertida em tempo nas escolas. E a aluna continua. A dificuldade de encontrar um campo para estagiar é nitidamente fruto de uma resistência dos professores dessas escolas devido às críticas que sofrem por parte de muitos alunos, sem nenhuma experiência, e dos professores das instituições de ensino superior que muito falam, sem nunca nos demonstrarem como agiriam estando no olho do furacão. E ela coloca entre aspas. Refleti sobre isso assim que recebi o primeiro não para um estágio, e não foi difícil chegar a esta conclusão. Penso que os professores universitários deveriam passar mais tempo nas escolas e fazendo regências, pois poderiam passar a discutir ideias menos utópicas, uma vez que o processo inverso, vivenciar a realidade do ensino em questão e, a partir daí, levantar possíveis abordagens, os faria, entre aspas, ter os pés mais próximos do chão.
O que se busca com diversas teorias pedagógicas são as chamadas engenharias sociais, que é algo que não se aplica quando falamos de indivíduos. Isso serve para a escola, tanto quanto para a sociedade. A mudança deve ocorrer de baixo para cima, nunca de cima para baixo. Há momentos em que os únicos recursos disponíveis e eficientes são cuspe e giz. A história nos mostra que teorias envolvendo grupos de seres humanos não funcionam, considerando que cada indivíduo pertence a um diferente contexto social, familiar e econômico. O próprio processo escolar é falho ao tentar uniformizar algo que não possui nenhuma linearidade. Contudo, não há como fazer algo muito diferente do que é feito quando se tem uma turma com, no mínimo, 40 alunos. As teorias pressupõem situações ideais e uma profunda desconexão com a realidade. O campo de estágio, que me inseri nesse componente curricular, se trata de uma das melhores escolas da cidade, na categoria que mencionei, sendo uma escola pública estadual. Estudei em escolas públicas da mesma cidade. E na escola em que cursei o ensino fundamental, em que há uso de drogas, já houve aluno entrando com arma de fogo, seria, sem sombra de dúvidas, muito mais difícil aplicar qualquer intervenção didática. Maior contato com a realidade escolar. Vejo necessidade disso, tanto para professores em formação, quanto para professores universitários. Julgo que eu teria tirado muito mais proveito vendo os meus professores atuarem nas situações em que eles nos veem, a nós estagiários, atuando. Passo agora ao segundo depoimento do aluno. A disciplina de estágio deveria aproveitar o máximo de tempo para a prática dos discentes no campo do estágio. É importante entender as modalidades de ensino e pesquisa, que tentam trazer clareza sobre como agir dentro de sala de aula, para que os graduandos em licenciatura saibam a forma correta de intervir no ambiente escolar. Porém, a carga de disciplinas da licenciatura sobre esse tema já é duplamente carregada com tais currículos a serem buscados pelos alunos de graduação. Por exemplo, existem as práticas de ensino, em que são focadas em aprimorar todas as formas de metodologias de ensino em uma sala de aula, já com o intuito de treinar o discente para situações reais. Desse modo, as disciplinas de estágio deveriam servir para aproveitar ao máximo a atuação dos alunos no campo do estágio. Metas de possíveis atividades experimentais, a fim de testar o público-alvo no campo de estágio, poderiam ser implementadas, para que os estagiários experimentem diversas situações e aprendam na prática como dar aula, aprendendo assim com os próprios erros. E, por fim, existe uma problemática nas disciplinas de estágio ofertadas para os alunos, em que a teoria e os debates muitas vezes fogem da realidade escolar e realidade social do campo de estágio. Quando os alunos da licenciatura se deparam com a realidade, não é igual ao detalhamento feito por muitos artigos e pesquisas apresentados pelos professores no conteúdo teórico da disciplina. Dito isso, respondo à pergunta se a universidade prepara os alunos para atuarem como professores? Não, pois o problema já começa pela legislação vigente. O estágio é obrigatório para os alunos, porém não é obrigatório para as escolas ofertarem as vagas de estágio. Existe um abismo entre o FOP e as escolas de ensino básico ao redor da universidade, que não contempla esse precioso tempo para que os discentes exerçam sua futura profissão. Uma possível solução seria criar uma assembleia, com representantes das partes interessadas, em promover um estágio mais estratégico, funcional e atrativo, para que os alunos da universidade consigam exercer um trabalho de qualidade. Lacan, em seus escritos, diz que o psicanalista carrega consigo a confiança que lhe é depositada. Eu poderia inferir que o professor também, ainda que esta confiança ande meio falha. Mas será que os alunos carregam consigo alguma confiança? O quão importante e determinante neste processo é ter confiança? Será que ela sustentaria esse lugar? Colocando em outras palavras o que Lenin nos alertou, parece-me que todo aluno, ao entrar no curso de física, e talvez na maioria dos cursos, espera que este lhe dê todas as respostas e ele possa, a partir da completude, atuar enquanto docente. Eu concordo com os alunos de que falte um pouco de realidade nas abordagens trazidas por alguns colegas. Porém, a escola de Lacan
nos ensina que essa formação é incompleta, falha, e que sempre vai haver algo que vai escapar, por mais que nos esforcemos em completá-la. Mas aí eu me pergunto, como fazer, ou como tentar dimensionar esta formação de um curso que busca a resposta, a completude e ainda assim a verdade? Finalizando a minha fala, eu acho que eu trouxe muito mais perguntas do que respostas, até porque eu não faço a menor ideia dessas respostas, mas eu abro nesse momento para discutirmos as reflexões que a gente trouxe aqui. Obrigada. Bacana, as duas intervenções. Agradeço muito, Leni e Michele. Posso desarmar aqui a gravação? Sim? Sim. Obrigada, Mônica.